Uma ex-militar comprou a empresa que a humilhou por 47 milhões de reais em dinheiro vivo. Mas o que ninguém esperava era que ela faria todos os executivos que a despediram trabalharem como seus subordinados diretos, ganhando salário mínimo enquanto ela decidia o futuro de cada um deles. Coronel Victoria Santos, 52 anos, veterana de guerra condecorada. Jamais imaginou que sua carreira militar de 30 anos terminaria com ela sendo chamada de Cam Girl pelos próprios superiores. Depois de servir seu país com honra em 3 missões internacionais, uma única foto íntima, vazada por vingança, destruiu tudo pelo que ela havia lutado. Em 48 horas, passou de heroína nacional a pária social. A injustiça não. Peru Porai, a corporação Millennium Defense, empresa de segurança privada onde ela trabalhava como consultora, após deixar o exército, não apenas a demitiu publicamente, mas organizou uma campanha difamatória que a rotulou como inadequada para representar valores corporativos. O CEO, Roberto Castanheira, chegou ao absurdo de declarar à imprensa: "Não podemos ter uma cam girl representando nossa empresa séria." O que esses homens de terno não sabiam é que Victoria havia sido criada nas favelas do Rio de Janeiro, onde aprendeu que quem ri por último ri melhor. Enquanto eles celebravam sua vitória moral, ela estava secretamente movimentando uma fortuna de 50 milhões de reais, herança militar internacional que mantinha em sigilo absoluto há anos. Se você acredita que toda humilhação pode se transformar em vingança épica, deixe seu like agora. Comente justiça militar. Se você ficou revoltado com essa injustiça, esta história vai quebrar sua concepção sobre poder feminino e vingança calculada. Documentos bancários obtidos exclusivamente revelam transferências milionárias realizadas em apenas uma semana. Gravações de chamadas corporativas mostram executivos comemorando a demissão dela como limpeza necessária. Esta história de reviravolta nunca foi contada antes com tantos detalhes. Inscreva-se, porque você precisa descobrir como uma mulher transformou a maior humilhação de sua vida na vingança empresarial mais satisfatória já documentada. Mas, para entender como uma ex-militar conseguiu comprar uma corporação inteira em 30 dias, preciso te contar desde o início desta saga de poder, preconceito e justiça implacável. Victoria Santos não era apenas mais uma militar. Ela era a prova viva de que o impossível pode acontecer quando determinação encontra oportunidade. Nascida em uma favela onde balas perdidas era um alarme matinal, ela transformou cada obstáculo em degrau para sua ascensão meteórica. Aos 18 anos, quando seus vizinhos apostavam que ela terminaria como tantas outras jovens da comunidade, Victoria surpreendeu a todos, ingressando na Academia Militar das Agulhas Negras. Não foi fácil. Durante 4 anos enfrentou machismo institucional, racismo velado e comentários como "mulher favelada não tem lugar no exército." Cada humilhação apenas fortalecia sua determinação de provar o contrário. Sua primeira missão internacional no Haiti mudou tudo. Enquanto comandava uma operação Do Resgate do Reference, Victoria demonstrou liderança excepcional que salvou 23 vidas civis. As condecorações começaram a chegar. Medalha do Mérito Militar, Ordem do Mérito da Defesa, reconhecimento internacional da ONU, em 15 anos. Passou de soldado raso a coronel, quebrando todos os recordes de promoção da instituição, mas o verdadeiro ouro de Victoria não eram as medalhas. Durante suas missões no exterior, ela havia construído uma rede de contatos internacionais que poucos conheciam. Empresários, diplomatas, investidores árabes que respeitavam sua competência e integridade. Esses relacionamentos renderiam frutos financeiros inesperados. Anos depois, quando Dichedu deixara o exército em 2022, Victoria já possuía uma fortuna construída através de consultorias militares discretas e investimentos estratégicos orientados por seus contatos internacionais. 50 milhões de reais guardados em contas offshore, completamente legais e invisíveis aos olhos curiosos. A Millennium Defense parecia o lugar perfeito para aplicar sua experiência. Roberto Castanheira, CEO da empresa, inicialmente a recebeu com pompa, vangloriando-se publicamente de ter a coronel mais condecorada do Brasil, M.S.W.A. Equip. Victoria acreditou ter encontrado o respeito que merecia, mas um relacionamento amoroso com o homem errado estava prestes a destruir tudo que ela havia construído em 3 décadas de dedicação. Roberto Castanheira não era apenas um CEO ambicioso, era um predador corporativo que se alimentava da destruição de reputações alheias. Aos 45 anos, havia construído a Millennium Defense pisoteando qualquer pessoa que ameaçasse seu ego inflado ou sua posição de poder absoluto.
filho de uma família tradicional paulista. Roberto cresceu acreditando que o mundo lhe devia reverência. Formado em administração pela FGV, usava seu diploma como escudo para esconder uma personalidade tóxica e um machismo que beirava a psicopatia. Para ele, mulheres eram objetos decorativos ou ameaças a serem eliminadas, não havia mau termo. Quando Vitória chegou à empresa, Roberto inicialmente a viu como troféu. Ter uma coronel condecorada validava sua empresa perante clientes militares e governamentais, mas conforme ela demonstrava competência superior à dele em negociações e estratégias, o ego ferido de Roberto começou a se transformar em ódio silencioso. O gatilho veio quando Victoria fechou um contrato de 12 milhões de reais com o governo federal, menos negócio que Roberto tentava conquistar há 2 anos, sem sucesso. Na reunião de diretoria, quando ela apresentou os detalhes do acordo, Roberto percebeu que estava sendo ofuscado por uma mulher favelada diante dos seus pares empresariais. Foi então que Roberto começou a investigar obsessivamente a vida pessoal de Victoria. Contratou detetives particulares, hackeou suas redes sociais, subornou funcionários próximos. Sua obsessão era encontrar qualquer falha que pudesse usar para destruí-la publicamente. A oportunidade surgiu através de Bruno Henrique, ex-namorado de Vitória, que trabalhava como analista de sistemas na própria Millennium Defense. Bruno, movido por ciúmes depois que Vitória terminou o relacionamento, tornou-se o informante perfeito de Roberto. Durante uma festa corporativa, Bruno conseguiu acesso ao celular de Vitória e encontrou fotos íntimas que ela havia enviado para ele durante o relacionamento. Em vez de deletá-las como qualquer pessoa decente faria, ele as copiou e entregou diretamente para Roberto. O Seio sorriu com maldade ao receber o material. Finalmente tinha a arma que precisava para destruir a mulher que ousara ser melhor que ele. A armadilha foi executada com precisão cirúrgica em uma terça-feira de março. Roberto Castanheira não agiu sozinho, ele orquestrou uma conspiração que envolveu 5 executivos da Millennium Defense, todos unidos pelo mesmo objetivo: destruir Victoria Santos publicamente e de forma irreversível. Às 8 da manhã, enquanto Victoria apresentava um projeto de expansão internacional para investidores árabes, Bruno Henrique Acidenement enviou as fotos íntimas dela para o grupo corporativo do WhatsApp. Em questão de minutos, as imagens circularam por toda a empresa, chegando até clientes e parceiros comerciais. Roberto fingiu indignação e convocou uma reunião de emergência. Na sala de conferências, diante de 15 executivos, ele teatralizou seu discurso como se fosse um pai de família ofendido. Senhores, descobrimos que nossa consultora militar mantém atividades incompatíveis com nossos valores cristãos e empresariais. Vitória, chamada para se defender, enfrentou o linchamento moral mais humilhante de sua vida. Homens que respeitavam sua competência militar agora a olhavam como objeto sexual. Roberto, fingindo pesar, declarou: "Infelizmente, não podemos manter uma cam girl representando nossa empresa séria." A demissão foi instantânea e pública. Enquanto Vitória recolhia seus pertences, Roberto já estava ligando para jornalistas, plantando a versão que ele queria que fosse divulgada. A Millennium Defense preza pela moralidade e bons costumes, ele declarou às câmeras: "Não toleramos comportamentos inadequados." Bruno Henrique, o traidor, foi promovido a gerente de TI no mesmo dia. Roberto o recompensou com aumento salarial e escritório próprio. Nas palavras dele: "Funcionários leais que protegem nossa reputação merecem reconhecimento." Mas o golpe final veio na forma de uma ação judicial que Roberto moveu contra Victoria, acusando-a de danos morais à imagem corporate. Ele exigia a indenização de 5 milhões de reais e proibição judicial para que ela trabalhasse em qualquer empresa de segurança no Brasil, enquanto Roberto e seus comparsas brindavam com uísque importado, comemorando a limpeza realizada. Victoria Santos caminhava pelas ruas de São Paulo, carregando uma caixa com seus pertences pessoais. Aos olhos de todos, ela era uma mulher destruída, humilhada e sem perspectivas de futuro. Mas eles não sabiam que acabaram de despertar uma fúria que transformaria suas vidas em pesadelo. Victoria Santos não chorou. Depois de 3 décadas, enfrentando campos de batalha, ela sabia que lágrimas eram um luxo que soldados não podiam se dar. Mas a humilhação pública despertou algo muito mais perigoso que tristeza. Uma sede de vingança fria e calculada, que faria seus inimigos implorarem por misericórdia. A revelação veio através de Conceição Silva, faxineira da Millennium Defense há 15 anos, mulher negra, de 62 anos. Conceição sempre foi tratada como mobiliário pelos executivos, invisível, silenciosa, desprezada, mas essa invisibilidade lhe dava acesso a conversas que ninguém imaginava que ela pudesse ouvir.
Na quinta-feira, seguinte à demissão de Victoria, Conceição apareceu na porta do apartamento dela, carregando uma sacola plástica. Coronel, ela disse com voz trêmula. A senhora precisa saber a verdade sobre o que eles fizeram. Dentro da sacola estavam gravações feitas com o celular dela, menos conversas, entre Roberto e seus cúmplices, planejando toda a armação. Aquela mulher está crescendo demais. Era a voz de Roberto na gravação. Se não pararmos ela agora, daqui a pouco ela vai querer minha cadeira. Precisamos destruí-la, antes que ela nos destrua. Bruno Henrique respondia. Tenho as fotos que você precisa, chefe. Ela confiava em mim. Mas a revelação, mais chocante, veio na segunda gravação. Roberto havia subornado o jornalista que divulgou a história, pagando R$50 mil, para garantir que a narrativa fosse focada na moralidade duvidosa de Victoria, ignorando completamente suas conquistas militares e profissionais. Victoria ouviu tudo em silêncio, processando cada palavra como informação de inteligência militar. Quando Conceição terminou de mostrar as evidências, ela fez uma pergunta que mudaria tudo. Por que você está me ajudando, Conceição? Porque eu também fui humilhada por esses homens, a vida toda, coronel. Eles me tratam como lixo, fazem piadas racistas pensando que eu não entendo. Chegou a hora de alguém dar o troco que eles merecem. Naquele momento, Victoria compreendeu que não estava sozinha. Tinha uma aliada que conhecia todos os segredos sujos da empresa, todos os podres dos executivos, todas as vulnerabilidades do sistema. Conceição seria seus olhos e ouvidos dentro da corporação. Victoria abriu seu laptop e acessou suas contas bancárias offshore. R$50 milhões, esperando por uma causa digna. Ela sorriu pela primeira vez, desde a humilhação. Um sorriso que seus inimigos de guerra reconheceriam como o prenúncio de tempestade. Conceição, ela disse com voz firme. Você quer ver esses homens pagarem por tudo o que fizeram conosco? A vingança estava apenas começando. A parceria entre Victoria e Conceição transformou-se na operação de inteligência mais eficiente que a Millennium Defense jamais poderia imaginar. Durante 6 semanas elas coletaram evidências como, se estivessem montando um dossiê militar contra inimigos de guerra, Conceição tornou-se os olhos e ouvidos de Victoria dentro da empresa. Sua invisibilidade social era a arma perfeita. Menos executivos falavam abertamente sobre corrupção, sonegação e assédio moral na frente dela, como se fosse uma planta de decoração. Cada conversa era gravada discretamente em seu celular. Victoria descobriu que Roberto mantinha uma contabilidade paralela para sonegar impostos, desviando mais de R$2 milhões anualmente. Bruno Henrique, o traidor, estava vendendo informações confidenciais da empresa para concorrentes estrangeiros. O diretor financeiro forjava licitações públicas através de empresas fantasmas, mas a descoberta mais devastadora veio quando Conceição flagrou uma reunião secreta entre Roberto e 3 executivos planejando como se livrar de outras funcionárias mulheres que consideravam ameaçadoras. Eles já tinham uma lista com nomes e estratégias específicas para destruir cada uma delas. A doutora Fernanda da contabilidade está questionando demais nossas contas, dizia Roberto na gravação. Vamos arranjar um jeito de comprometê-la. Também, mulher ambiciosa precisa ser colocada no seu lugar. Victoria percebeu que sua humilhação não foi caso isolado. Era parte de um padrão sistemático de destruição de carreiras femininas. Roberto e sua gangue de executivos usavam chantagem, difamação e sabotagem para manter seu clube masculino intocável. Conceição também fotografou documentos deixados sobre mesas, copiou arquivos de computadores esquecidos desbloqueados, e até conseguiu acesso ao cofre da empresa durante uma festa corporativa. Cada evidência era metodicamente catalogada por Victoria, que aplicava técnicas militares de organização de inteligência. A operação quase foi descoberta quando Bruno Henrique desconfiou que Conceição estava prestando atenção demais nas conversas. Ele chegou a sugerir para Roberto que demitissem a faxineira, por precaução. Foi o momento de maior tensão. Se Conceição fosse descoberta, toda a operação desmoronaria. Mas Victoria já havia previsto essa possibilidade. Ela instruiu Conceição a fingir problemas de audição, começando a usar aparelho auditivo e pedindo para as pessoas repetirem tudo o que falavam. A estratégia funcionou perfeitamente, os executivos relaxaram, acreditando que a velha surda não era ameaça. Quando completaram 42 dias de investigação, Victoria e Conceição possuíam evidências suficientes para destruir toda a cúpula da Millennium Defense. Chegara a hora de partir para o ataque final. Victoria Santos não planejava apenas vingança. Ela arquitetava a aquisição hostil mais devastadora da história empresarial brasileira. Durante 2 semanas intensas, ela movimentou seus R$50 milhões como peças de xadrez,
em um tabuleiro, onde seus inimigos nem sabiam que estavam jogando. O primeiro movimento foi contratar o escritório Silveira e Associados, espaço em fusões e aquisições corporativas agressivas. Victoria apresenta-se como investidor internacional, interessada em comprar empresas de segurança privada no Brasil. Os advogados ficaram impressionados com sua capacidade financeira e conhecimento técnico do setor simultaneamente. Ela acionou sua rede de contatos internacionais, coronéis aposentados da OTAN, empresários árabes que conhecera durante missões de paz, investidores europeus que respeitavam sua competência militar, todos foram convidados a participar de um fundo de investimento focado em justiça social corporativa. A genialidade do plano estava nos detalhes. Victoria não compraria a Millennium Defense diretamente, isso alertaria Roberto. Em vez disso, ela criou 3 empresas fantasmas, em países diferentes. Uma holding, em Luxemburgo, uma consultoria em Dubai, uma fundação em Singapura. Cada uma compraria pequenas participações de acionistas minoritários da Millennium Defense. Conceição continuava fornecendo informações cruciais sobre a situação financeira da empresa. A Millennium Defense enfrentava dificuldades sérias, 2 contratos governamentais cancelados, uma investigação do Ministério Público sobre irregularidades em licitações, e vários funcionários processando a empresa por assédio moral. Roberto estava desesperado por capital para salvar a corporação. Quando ofertas anônimas de investimento começaram a chegar através de intermediários internacionais, ele as aceitou, sem questionar. Em 3 semanas vendeu 62% das ações da empresa para investidores estrangeiros diversificados. O que Roberto não sabia é que todos esses investidores eram controlados secretamente por Victoria. Ela havia se tornado acionista majoritária da própria empresa, que a humilhara, gastando apenas 37 milhões dos seus 50 milhões disponíveis. Enquanto Roberto comemorava a salvação financeira da empresa, Victoria finalizava os últimos preparativos. Ela contratou uma empresa de segurança pessoal, preparou dossiês individuais para cada executivo corrupto e agendou uma assembleia extraordinária de acionistas para a sexta-feira seguinte. Bruno Henrique, completamente alheio ao perigo, chegou ao absurdo de enviar mensagem para Victoria. Vi que a empresa está recebendo investimentos estrangeiros. Que pena que você não está mais aqui para ver nosso sucesso. Victoria sorriu ao ler a mensagem. Você vai se surpreender com o quanto eu estou envolvida no futuro da empresa, ela respondeu enigmaticamente. A armadilha estava armada. Chegara a hora do confronto final. A sala de reuniões da Millennium Defense nunca havia presenciado um terremoto como o que estava prestes a acontecer. Sexta-feira, 9 da manhã, Assembleia Extraordinária de Acionistas. Roberto Castanheira ajustava a gravata, preparando-se para apresentar os novos investidores internacionais, que salvariam sua empresa. Os executivos estavam todos presentes. Bruno Henrique exibia seu novo cargo como se fosse troféu. O diretor financeiro organizava planilhas falsificadas, e os demais cúmplices aguardavam ansiosamente para conhecer seus salvadores financeiros. Conceição servia café, invisível como sempre, mas desta vez com um sorriso discreto no rosto. Às 9h15 a porta se abriu. Victoria Santos entrou na sala, usando um terno militar impecável, seguida por 3 advogados e um contador forense. O silêncio foi ensurdecedor. Roberto ficou pálido como se tivesse visto um fantasma. Bom dia, senhores, Victoria disse com voz firme e autoritária. Permitam-me apresentar-me adequadamente. Sou Victoria Santos, nova acionista majoritária da Millennium Defense, proprietária de 62% das ações desta empresa. Bruno Henrique engasgou com o café. Roberto tentou falar, mas apenas balbuciou palavras incompreensíveis. Os outros executivos olhavam uns para os outros em pânico total. Victoria continuou implacável. Durante as últimas semanas, através de holdings internacionais, adquiriu o controle acionário desta corporação. Vocês venderam suas ações para mim, sem saber. Tecnicamente, todos vocês agora trabalham para a Camgirl que tentaram destruir. O advogado dela apresentou os documentos oficiais registrados na junta comercial. Tudo legal, tudo documentado, tudo irreversível. Roberto tentou protestar. Isso é impossível. Uma pessoa como você não tem esse dinheiro. Uma pessoa como eu? Victoria sorriu friamente. Você se refere a uma mulher negra da favela? Ou a uma coronel, condecorada com 30 anos de serviços prestados ao país? Talvez você devesse ter investigado melhor antes de me subestimar. Foi então que ela revelou as gravações. Uma por uma, as conversas secretas entre Roberto e seus cúmplices foram reproduzidas no sistema de som da sala. Suas próprias vozes os condenavam. Planos para destruir funcionárias mulheres, esquemas de sonegação,
venda de informações confidenciais, suborno de jornalistas. Conceição. Victoria chamou a faxineira. Você poderia se juntar a nós? Afinal, você é a nossa nova gerente de recursos humanos. A revelação de que a velha surda era espiã deixou todos em choque total. Bruno Henrique gritou. Isso é armação. Vocês não podem fazer isso conosco. Victoria respondeu com autoridade militar. Posso e vou. Como nova proprietária, informo que todos os presentes estão demitidos por justa causa. Serão processados criminalmente por corrupção e civilmente por danos morais contra mim. Roberto implorou. Victoria, podemos conversar, chegar a um acordo. Agora é Dona Victoria para vocês. E não haverá acordo. Vocês escolheram guerra quando me humilharam. Agora enfrentem as consequências. A destruição dos executivos da Millennium Defense foi sistemática e implacável como operação militar. Victoria Santos não se contentou apenas em demiti-los. Ela transformou suas vidas em um inferno legal e social que duraria anos. Roberto Castanheira, esse orgulhoso, viu seu império desmoronar em 48 horas. Victoria acionou a Receita Federal, com todas as evidências de sonegação, resultando em multa de 12 milhões de reais e processo criminal por evasão fiscal. Sua mansão em Alphaville foi bloqueada judicialmente, suas contas bancárias congeladas, e seu nome incluído no Serasa. Bruno Henrique, o traidor que vendeu Victoria por uma promoção, enfrentou destino ainda pior. Ela o processou por violação de privacidade, vazamento de imagens íntimas e quebra de confiança. O processo virou caso exemplar na mídia, e Bruno tornou-se símbolo nacional de cobardia masculina. Perdeu emprego, namorada, e até a própria família o rejeitou. O diretor financeiro foi denunciado ao Ministério Público por lavagem de dinheiro e formação de esquema criminoso. As empresas fantasmas que ele criara para fraudar licitações foram expostas publicamente, gerando investigação que atingiu outros políticos corruptos. Sua carreira executiva terminou para sempre. Mas Victoria reservou seu golpe mais cruel. Para Roberto, ela o contratou como faxineiro da própria empresa que ele comandara, oferecendo salário mínimo e horário noturno. Considere uma oportunidade de recomeçar do zero, ela disse ironicamente. Quem sabe você aprende humildade, varrendo os escritórios que já foram seus. A humilhação pública de Roberto tornou-se viral nas redes sociais. Vídeos dele limpando banheiros da Millennium Defense circularam por todo o país, acompanhados da hashtag Justiça Militar. O homem que chamara Victoria de Camguero agora era conhecido nacionalmente como faxineiro machista. Conceição Silva foi promovida a diretora de recursos humanos com salário de 15 mil reais mensais. E 2 anos, ela finalmente recebia o reconhecimento que merecia após décadas de invisibilidade social. Dona Victoria me deu dignidade que nenhum patrão branco jamais me ofereceu. Ela declarou emocionada à imprensa. Victoria reestruturou completamente a Millennium Defense, transformando-a em modelo de empresa inclusiva e diversa. Creio Programa de contratação prioritária para mulheres vítimas de discriminação, negros em ascensão profissional e veteranos militares em transição para a vida civil. A empresa passou a faturar 30% mais sob sua gestão. A história virou documentário no Netflix, livro autobiográfico e caso de estudo em universidades de administração. Victoria tornou-se palestrante internacional sobre empoderamento feminino e justiça social corporativa. Roberto ainda trabalha como faxineiro da empresa. Toda vez que limpa o escritório presidencial, onde Victoria trabalha, ela faz questão de cumprimentá-lo. Bom trabalho, Roberto. Continue assim, e quem sabe um dia você recupere sua dignidade. A vingança estava completa, mas a transformação social estava apenas começando, 3 meses depois da reviravolta mais épica da história empresarial brasileira. Victoria Santos está em seu escritório presidencial observando a cidade de São Paulo, através das janelas panorâmicas. A mesma mulher que carregou uma caixa de papelão pelas ruas após ser humilhada. Agora comanda um império de segurança privada, avaliado em 80 milhões de reais. A Millennium Defense tornou-se símbolo nacional de transformação e justiça. Social. Sob o comando de Victoria, a empresa cresceu 200%, conquistou contratos internacionais e foi eleita a melhor empresa para mulheres trabalharem pela revista Exame. Conceição Silva, agora diretora de Arac, implementou políticas que se tornaram modelo para outras corporações. Roberto Castanheira ainda trabalha como faxineiro noturno. Toda sexta-feira, Victoria faz questão de inspecionar pessoalmente a limpeza dos escritórios. Quando se encontram nos corredores, ela sempre pergunta:
Como vai o trabalho, Roberto? Está aprendendo o valor da humildade? Ele apenas baixa a cabeça e murmura. Sim, Dona Victoria. A lição universal desta história transcende vingança pessoal. Victoria provou que não importa de onde você vem, qual sua cor, gênero ou origem social, quando determinação encontra oportunidade, os poderosos podem ser derrubados por aqueles que eles desprezam. A verdadeira força não está em humilhar, mas em transformar humilhação em combustível para a mudança sistêmica. Esta transformação só foi possível porque Victoria entendeu que justiça real não é destruir inimigos, mas reconstruir sistemas. Ela não apenas puniu os culpados, menos criou oportunidades para outras vítimas de discriminação. Sua empresa agora emprega 60% de mulheres, 40% de pessoas negras e 20% de veteranos militares. Se você chegou até aqui, parabéns! Apenas 3% das pessoas têm coragem de acompanhar histórias completas de transformação. Isso revela algo especial sobre seu caráter. Você acredita que justiça pode vencer injustiça? Comente Vitória. Venceu se esta história te emocionou e te fez acreditar que é possível transformar humilhação em vitória. Sua energia positiva inspirará outras pessoas que enfrentam discriminação. Ao se inscrever neste canal, você está apoiando a divulgação de mais histórias reais, de pessoas que superaram preconceito e injustiça social. É um voto pela transformação social que nosso país precisa. Compartilhe esta história com alguém que precisa saber que derrotas temporárias podem se transformar em vitórias permanentes. Se esta narrativa te tocou, você tem a responsabilidade moral de espalhar esperança para outras pessoas que enfrentam discriminação. A vingança dos oprimidos não é destruição dos opressores, mas construção de um mundo onde a opressão se torna impossível. Victoria Santos.